mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Numa aldeia, havia uma comunidade de pessoas com muitas crianças. Os homens saíam para caçar, as mulheres se dedicavam aos afazeres da casa e as crianças brincavam. Mas também havia um rio muito turbulento, perigoso, traiçoeiro, que cortava aquela aldeia. Que as mulheres estavam nos seus afazeres, quando se ouviu um grito de socorro. A voz de uma criança gritou: "Socorro!" E logo, muitos começaram a gritar: "Criança no rio! Criança no rio, acudam!" E as crianças que estavam na margem gritavam desesperadas: "Acudam! Criança no rio!" As mulheres saíram de dentro de suas casas e correram para o rio desesperadas. Coração disparado, elas pensavam: será que é o meu filho? Eu vivo dizendo para o meu filho não se aproximar daquele rio. Será que foi o meu filho que me desobedeceu e caiu? As mulheres desesperadas correram para o rio e lá estava uma criança sendo levada pelas águas turbulentas. O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Numa aldeia, havia uma comunidade de pessoas com muitas crianças. Os homens saíam para caçar, as mulheres se dedicavam aos afazeres da casa e as crianças brincavam. Mas também havia um rio muito turbulento, perigoso, traiçoeiro, que cortava aquela aldeia. Que as mulheres estavam nos seus afazeres, quando se ouviu um grito de socorro. A voz de uma criança gritou: "Socorro!" E logo, muitos começaram a gritar: "Criança no rio! Criança no rio, acudam!" E as crianças que estavam na margem gritavam desesperadas: "Acudam! Criança no rio!" As mulheres saíram de dentro de suas casas e correram para o rio desesperadas. Coração disparado, elas pensavam: será que é o meu filho? Eu vivo dizendo para o meu filho não se aproximar daquele rio. Será que foi o meu filho que me desobedeceu e caiu? As mulheres desesperadas correram para o rio e lá estava uma criança sendo levada pelas águas turbulentas. Um homem, então, que naquele dia não havia ido trabalhar, veio correndo com uma corda, amarrou na cintura e, sem olhar para trás, ele disse: "Segurem a ponta
E ele foi entrando dentro do rio e nadando e nadando. E na margem, todos estavam nervosos. Será que o homem conseguiria salvar aquela vida? Todos desejavam que sim. E o homem foi nadando e as águas turbulentas arrastando a criança. E o homem foi nadando. Até que finalmente, com seus braços, ele conseguiu agarrar a criança, que já estava quase morrendo afogada. E o homem então grita para as pessoas na margem: puxem a corda! E ninguém fazia nada. E ele gritava: puxem a corda! Puxem a corda! Eu já agarrei a criança, puxem! E um olhava para o outro: puxar que corda? Para desespero de todos, ninguém se lembrou de segurar a outra ponta da corda. Na hora do nervoso, todo mundo estava só olhando para o rio e para a criança que se afogava. E a corda não estava amarrada. Triste final. Se o homem, antes de pular no rio, perigoso até para um adulto, se ele tivesse amarrado a corda numa rocha, ele não iria depender de ninguém. Mas ele foi confiar nas pessoas, achando que os outros fariam também a sua parte. E desesperado, ele viu que não devia ter confiado em ninguém. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Você entendeu esta ilustração? O rio turbulento representa o mundo e seus perigos. A criança morrendo afogada representa o homem e a mulher, que na hora que menos espera, são envolvidos pela turbulência da vida e começam a perecer. O nadador representa o homem que confia nas armas materiais. Dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço da vida.